Ok, minha gente, já de volta. E mais uma vez, bora lá. Agora, abóbora sergipana R$ 2,99 o quilo, maçã gala e abacate R$ 4,99 o quilo, o aipim R$ 2,99, a uva verde R$ 7,99 a bandeja e a laranja seleta R$ 3,99 o quilo. Bora lá, ao lado da Original Drogaria, ali na Várzea, em frente ao Correio. Eu falo sobre isso quase todos os dias aqui, né? Sobre a situação de Teresópolis. Eu trago aqui inúmeras pessoas para falar sobre, conversar especificamente com mulheres. Nós tivemos aí, eu acho que nem vamos entrar nesse assunto hoje, nós tivemos aí o mês retrasado, o delegado prendeu 8 sujeitos aqui, abusadores de criança, num mês, 8 num mês. Quer dizer, é um número muito, muito elevado. Então, e tudo isso está levando as pessoas, as pessoas estão muito, muito tristes, estão muito difíceis, a vida está ficando muito difícil para todo mundo. Crise de ansiedade, depressão, como é que é quando... Isso sem contar as síndromes que estão aparecendo, que a ciência vem descobrindo, síndromes e o que as pessoas vêm passando. Aqui em Teresópolis, eu sinto isso andando pela rua, eu sinto isso nas igrejas, eu sinto isso em casa. Em casa que eu digo na sociedade, né? A ansiedade, a depressão. A doutora Regina vai conversar com a gente hoje também sobre esse assunto. Doutora Regina, muito obrigado, bom dia. E já tem pergunta aqui. Bom dia, povo lindo de Teresópolis. Bem pertinho do microfone. Bom dia, povo lindo e precioso aqui de Teresópolis. Eu amo essa cidade, nasci aqui nessa cidade. Para mim é uma honra poder estar aqui. É um convite muito, para esse tempo, muito relevante. Esse assunto é um assunto relevante, é um assunto que eu trabalho todos os dias, não é? Eu começo no consultório 8 da manhã, às vezes começo 7 online, e muitas vezes eu saio do meu consultório 11 horas da noite. Então, assim, a necessidade tem sido muito grande. E eu percebo que isso também eu preciso falar, que é um dom, é uma coisa que, com o tempo, a gente vai poder colocando aí, falando o que me levou hoje a ser psicóloga, né? Eu nasci num lar cristão, né? Eu tenho o meu pai, que é o Dr. Josia, a Dona Isabel, né? E eu também tenho uma irmã, também psicóloga, a minha irmã Renatinha, a caçula, a Rosângela é pastora, e o meu esposo é um advogado também, sou mãe de 3 filhos, né? Sou avó. E no domingo passado eu completei 60 anos, Caracena. E com muito orgulho eu falo isso, né? Porque... E é radical também, né? Sou. Trabalhei bastante tempo. Ela é radical também, sim, estão lá. Sim. Então, as meninas também são? Essa é. Também é radical? Essa é radical. É muito bom, né? É muito bom. E o que te levou a ser psicóloga? Então, isso era um sonho de adolescência. Né? Eu sempre tive muitos amigos, sempre ouvi muitos amigos. E, assim, era algo profundo dentro de mim. Mas, na vida, né, o papai, ele quis que eu fosse contadora. Temos um escritório de 37 anos, eu e meu esposo, ele é advogado. E, com 40 anos, eu fui para estudar psicologia. Né? E, realmente, eu realizei o meu sonho de ser psicóloga. E é algo hoje que eu vejo que tem solução na vida das pessoas, né? E as pessoas hoje, elas têm encontrado isso, porque a vida é um autoconhecimento, né? E as pessoas, muitas vezes, elas não se autoconhecem. A partir do momento que elas se conhecem, elas se tornam outras pessoas. E qual é o meu trabalho? Dela lidar com as pessoas que falam assim, mas você mudou, você está diferente. Essa não é você, não. Esse é o verdadeiro eu daquela pessoa. Ela está vivendo verdadeiramente o verdadeiro eu dela. Por quê? Né? Principalmente a terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, né? É um braço da psicologia. Ela vai falar justamente que a gente tem, no mínimo, 6 pessoas dentro da gente. As pessoas não sabem disso. Nós temos os nossos avós maternos, os nossos pais e os nossos avós paternos. Então, ali, o que acontece ali? Essas pessoas, no inconsciente, elas estão ali, trabalhando dentro da gente. Já viu quando a pessoa fala para você assim, nossa, Caracena, isso que você faz é igual seu pai. Isso aí, seu avô fazia igualzinho.
Entende? Então, assim, isso é para você ver o quanto que essas 6 pessoas, elas estão dentro de você. E você, muitas vezes, não quer fazer. Muitas vezes, você faz, mas você não quer fazer. E aí você tem um entendimento que, peraí, se aquilo ali não é meu, por que eu estou, então, fazendo? E aí, por isso, você vê muitas pessoas estagnadas, paradas, pessoas, então, que entram na ansiedade, que entram na depressão, justamente. A depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. E o presente é o estresse. Olha aí o que nós estamos vendo hoje. Então isso vem de família. Isso vem de família, não é? Porque a ciência hoje entende que isso vem de gerações, é um modelo familiar. E aí a psicanálise ainda vai falar que isso é totem. O totem é como assim, as tribos indígenas, elas não têm ali, cada uma tem a sua forma de ser, a sua forma de viver. Sim. A sua família é uma tribo, a minha família é uma tribo. Então, o que eu faço? Eu continuo o modelo da minha tribo. Só que chega um certo momento da vida, vamos lá, vamos pensar aqui, uma família que tem muito divórcio. Uma família que tem muito divórcio. O que acontece ali, Hélio Carraceno? Isso vai vindo de gerações em gerações. E as pessoas acham que isso é algo normal, mas não é. Você casa com a pessoa que você ama, a pessoa que você é a pessoa da sua vida, e de repente, num momento, você não ama mais, e vai tendo uma incompatibilidade, vai encontrando tantas barreiras no caminho, e você não percebe que muitas das vezes você está repetindo um modelo familiar. Mas alguém tem que se levantar nessa família para quebrar isso. E aí, por que não buscar uma terapia? Por que não buscar aí um tratamento para poder saber e conhecer? Por que na escola você faz árvore genealógica? Por que você faz árvore genealógica? Porque você precisa conhecer a história da sua família. E muitas vezes chega lá no meu consultório as pessoas que não conhecem a história da família. Ah, quem foi seu avô? Não sei. Quem foi sua avó? Não sei. Seus tios? Não sei. Eu conheço 4ª geração da minha família, que passa pela rua e eu sei que é meu primo de 3ª e 4ª geração. Por quê? Porque isso foi me ensinado. Então, eu conheço a história de vida, tanto da família da minha mãe, quanto da família do meu pai. Então, eu sei por que me comporto, por que certas coisas acontecem. Só tem um detalhe. Quem se levanta para quebrar isso, sofre. Porque ele começa a ser a ovelha negra. Ele começa a ser aquele que se indispõe com tudo aquilo que é ruim dentro de uma família. Então, a partir do momento que eu sei isso, eu conheço a verdade, eu fico liberta. A ciência hoje usa muito João 8,32 também. Isso não tem conflito com a religião, não? Depende da pessoa pela falta da ignorância dela, da falta de conhecimento. Porque, para mim, não. Para mim, não entra em conflito. De jeito nenhum. Porque eu escuto falar muito em igreja na maldição de família. Você está falando aí, eu estou tentando ligar uma coisa com a outra. Sim. Mas são coisas distintas. Sim. Não, para a ciência também não é. Não. Por quê? Ah, não é para a ciência? 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus, a ciência, ela pega justamente ali. Ela vai pegar ali, para você ver como que a ciência está muito ligada dentro da Bíblia. Não é? Porque a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus, é isso que eles entendem também, que são maldições de hereditariedade dentro da família. As pessoas, uma família que tem muito suicídio, uma família que tem muito divórcio, uma família que tem muito pessoas envolvidas com as drogas, com o alcoolismo, com o cigarro, não é? E tantas outras coisas aí. Pode vir lá do passado? Sim, claro, pode. Ah, meu bisavô, ele foi um alcoólatra. Aí o meu avô, um alcoólatra. Meu pai, um alcoólatra. Meus tios, um alcoólatra. Já a ciência hoje, ela fala que isso está no seu DNA. Você pode... se você, por um acaso, tiver acesso, o que vai acontecer com você? Você pode desenvolver isso dentro de você e você também se tornar uma pessoa alcoólatra. Por isso que a ciência fala hoje que isso é uma doença. E quantos hoje homens, eles estão sendo até muito maltratados por conta disso, porque nem ele sabe por que ele bebe tanto, por que ele fuma tanto. Porque e tantas outras, hoje considerada também, que são doenças também,
o sexo, por exemplo, né? A pessoa que se masturba demais, a pessoa que trai muito. Para a ciência também isso acaba sendo, porque é a mesma área do cérebro. O vício é na mesma área do cérebro. Compulsivo a comer, compulsivo a comprar, compulsivo, então, a beber, a fumar, a se drogar, a trair. A ciência considera isso. Por quê? Porque a pessoa não tem um autoconhecimento. Por que isso leva ela a fazer? Entendeu? Isso leva à ansiedade? Muito, porque é culpa. A ansiedade, muitas vezes, ela vem da culpa. Eu fico fazendo, eu quero parar, mas eu não consigo parar. Então, eu acabo me sentindo culpada, me levo para a ansiedade. É isso, não é? E eu não trato, eu remedio. Eu não sou contra, pelo contrário, eu encaminho muito paciente para os médicos, né? E os psiquiatras. Não desconsiderando a clínica médica, né? O ginecologista, né? O geriatra, não. Mas a especialização são os médicos das emoções. Quem são os médicos das emoções? Os psiquiatras, os neuros, não é? São esses médicos que se especializaram em tratar. No entanto, que eles pedem exames específicos para trabalhar, até mesmo imagens do cérebro, para ver qual é a área que está sendo afetada, né? E a ansiedade, ela não é uma doença. A ansiedade é um transtorno. A depressão é uma doença com vários níveis. Tá, aí eu preciso que você explique. O que é o transtorno, o que é a doença, no caso Então, o transtorno, o que é um transtorno? É aquilo que fica te incomodando, a ponto do teu corpo ele manifestar. Aí você tem o taquicardia, você tem a falta de ar, você pensa que você está tendo um infarto. E não. Você tem dormências, tudo aparentemente parece que é. Agora, pode dor acontecer, de cabeça, enxaqueca, sim, né? tudo. Dor no corpo inteiro. Essa questão da falta do ar não é a falta do ar, é o ar que está dentro do pulmão em excesso e que ele se torna uma química que não serve para o cérebro. Então, o cérebro entende que aquele ar, ele tem uma química que não serve para ele. E aí a pessoa, então, ela precisa jogar para fora. Então, por isso que a pessoa fica assim. Só que tem um detalhe. Dependendo do nível dessa ansiedade, a pessoa pode infartar, sim. Mais pertinho. Né? A pessoa pode infartar, sim. E como é que a pessoa vai descobrir que está passando por esse processo? Então, o que acontece? Primeiro, ela vai buscar uma ajuda médica. Porque o que ela sente, ela não dá conta, ela busca uma ajuda médica. E o médico, ele vai fazer todas as avaliações. O bom médico vai fazer todas essas avaliações. E aí ele vai falar assim, olha, o que você está tendo é uma crise de ansiedade. Hoje, os hospitais, né, o pronto atendimento, a UPA, né, as clínicas, o Hospital São José, as clínicas aí particulares, esses médicos, eles já estão encaminhando como? Você precisa de uma ajuda de um médico psiquiatra, você precisa buscar uma terapia. Só que a pessoa fica remediando. Ela toma Rivotril 30 anos, né? Ela vai tomando esses antidepressivos, ansiolíticos, mas ela não trata do problema. Então, ela não dorme, ela não consegue trabalhar, ela passa dias mais nublados do que outra coisa na vida, não é? Ela não tem força. Por quê? Porque a ansiedade também, ela esgota tanto o cérebro que você fica sem energia. Você não tem força. Aí a pessoa perde a vontade de comer, a pessoa perde a vontade de trabalhar, a pessoa perde a vontade, os prazeres da vida. Não tem prazer, não é? E aquela pessoa, então, isso não é um transtorno? Você ficar perto de uma pessoa dessa, você não aguenta. Por quê? Porque você fica cansado. O tempo todo você fala, levanta, sai daí, sai desse lugar, para com essa bobeira. Isso aí se resolve. Mas não é assim. Depois que ela está instalada, só com tratamento. E nesse momento elas podem buscar o pastor, o padre, a igreja em geral, para sim, ela pode buscar. Que é um caminho? Sim, ela pode buscar. Mas se esse padre, esse pastor, seja ele qual for a religião... Não, esse pode buscar, que eu coloquei, Regina, não é se ela pode buscar, eu não estou perguntando. Ela vai buscar a igreja como se fosse um recurso porque ela está sofrendo? Sim, vai buscar. Agora, quando você encontra ali um pastor, né, um padre, que
ele tem conhecimento. O que ele vai fazer? Ele vai tratar a parte dele. Qual é a parte dele? É a espiritual. E a parte da alma, que é justamente onde se instala as doenças emocionais, é na alma. E o corpo padece, mas é na alma que se instala tudo. Então, a partir do momento que esse pastor e esse padre, eles percebem que ali a questão espiritual ele está tratando, mas na alma ele não está conseguindo trabalhar, por quê? Porque o psicólogo, ele tem as perguntas, ele tem a forma, a testes, né? Ele vai até mesmo avaliar através de exames, porque muitas vezes são doenças, são patologias que também a pessoa pode ter a depressão e a ansiedade, não necessariamente só nas emoções. É isso. Então, às vezes, pode trazer geneticamente. A minha mãe foi uma pessoa muito depressiva, eu tenho uma predisposição de ser uma pessoa depressiva. Então, eu trago isso aonde? No meu sangue. Eu trago isso no meu DNA. Então, quando eu tenho aí uma doença autoimune, né, que hoje se fala demais aí, principalmente as mulheres hoje, né, infelizmente, né, quando eu trago isso, é por quê? Porque eu já nasço com a predisposição, se isso for do DNA, não é? Então, o que eu preciso fazer? A partir do momento que eu tenho o sintoma da ansiedade, né, porque ela dá sinais, como a febre, ela dá sinais, não é? Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar ajuda. Muitas pessoas, às vezes, não precisam do medicamento. Elas só precisam se autoconhecer. As impulsividades, porque a emoção é impulsividade. E a razão é o quê? Eu penso, planejo, vou fazer, não vou fazer, vou falar, não vou falar, não é? Vou namorar, não vou namorar, vou casar, não vou casar. Vou para aquele emprego, não vou. Vou estudar nessa faculdade, eu não vou. Então, isso é racional. Agora, na maioria das vezes, as pessoas elas estão presas onde? Nas emoções. E as emoções elas são impulsivas. Então, aí é que leva a pessoa a ter ansiedade. Eu tenho visto, e conheço, e tem alguns até que são meus amigos. A Carla, por exemplo, esposa de Daniel. Carla Palhares. Sim. Está na faculdade, está fazendo psicologia. Acho que Esther também está fazendo psicologia. E outros também, o João. Pastor Jean, né? Uma opção. A esposa do Zé Carlos do Jate, também Angélica, fazendo, né? Márcia Valentim. Márcia também, Márcia também falou comigo. Sim. Uhum. O que foi isso, essa transformação? Eles chegaram à conclusão que precisavam de algo a mais, que não bastaria ser só o lado espiritual, religioso? Sim. Porque nós, como cristãos, entendemos que o ser humano é tricotômico, espírito, alma e corpo. Então, quem cuida do espiritual? É o pastor, é o conselheiro. Mas e quem cuida da alma? É o conselheiro, é o psiquiatra, que hoje também é terapeuta, o psicólogo, o psicanalista. Quem cuida do corpo? A medicina, a farmacologia. Então, quando você tem isso muito bem alinhado, você tem uma qualidade de vida. Acontece que, muitas vezes, as pessoas ficam ali considerando só que ir para a igreja, que orar. Orar é o quê? Orar é orar e agir. Orar e ação. E as pessoas só estão orando, considerando que elas não têm que fazer a parte delas, mas elas precisam fazer. E nós, como os profissionais hoje da área emocional, nós vamos tratar justamente essas questões. Por que ele não consegue? Por que ele não vai? O que impede? Né? Então, assim, ele está na igreja, ele está com o padre, ele está com o pastor, né? Ele está lá na religião dele. Então, ele está com a fé. Mas ele não está entendendo que algumas coisas na vida dele isso não se desenvolve, não vai para frente. Não é? Por exemplo, uma família onde ninguém estuda, não é? O que acontece? Aquilo ali vai se repetindo. Só que as pessoas ficam frustradas. As pessoas ficam frustradas. Porque ela queria muito. Não é? Quantos aí gostariam de ser um advogado, ser um médico, né, um enfermeiro, um repórter como você, né, um apresentador? Quantos? Mas tem alguma coisa que é uma barreira e que ele não consegue e se frustra. E a frustração traz o quê, Hélio? Traz doenças fisiológicas mesmo, patológicas. Tá. Existem momentos, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, principalmente dentro de igrejas,
que é o Deus proverá. Ah, olha, Deus proverá. Não, mas você tem que fazer, resolve, vai lá. Não, eu não vou porque Deus proverá. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha só. E quem me acompanha sabe que eu ia perguntar isso. Eu tenho um Deus, né, como você, maravilhoso, né? E eu tenho certeza absoluta que de estar aqui hoje foi Ele que proveu. Você está nesse lugar, Ele provê. Mas só que eu tenho um modelo. Ah, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. E Ele não é assim. Então, como eu fico esperando aquele modelo que eu escuto, você vê, eu ao longo da minha vida, quantas coisas eu já escutei. Quantos pastores na minha vida, o meu próprio pai, um autodidata da palavra, quantas coisas eu já escutei. Então, assim, eu poderia, não, eu quero ficar só nesse modelo, mas não é. Nós não temos isso. Ele não tem. Ele pode ser para você de uma forma e ele pode ser para mim de uma outra forma. Mas como ele foi para você, eu quero igual a você. As pessoas querem igual ao meu. Não. Nem os meus filhos. Nem a minha família. Nós não podemos. Então, ele vai prover sim. Mas ele vai prover à medida que eu aceitar a forma como ele quer. E não a forma como eu quero. Então, ele está provendo o tempo inteiro. E as pessoas não estão percebendo isso. Por quê? Porque elas estão assim. Esperando que seja do jeito que elas querem. Mas se você for uma pessoa flexível, o que vai acontecer? Em tudo na sua vida você vê que ele vai provendo, que ele vai, de alguma forma, permitindo que você passe. Muita coisa é permissão dele. Muita coisa eu e você escolhemos, né? Muitas coisas nós escolhemos com a nossa autossuficiência, achando que a gente é capaz. Quantas coisas na sua vida você já escolheu e você fez e não deu certo? Chegando aqui informações para mim. Sim. Eu vou ter que interromper só um pouquinho, tá? Isso é para agora, André? Isso. Tá. Informações, o Parque Regadas está fechado. Eu tenho imagens lá do Parque Regadas. Eu tenho um monte de pergunta aqui do pessoal de casa aqui para a doutora Regina. Imagens lá do Parque Regadas. Solta aí para a gente. Daqui a pouco. Então tá. Então me dá o sinal aí quando tiver. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook. Davi, você botou um negócio que é um assunto extremamente interessante, mas não dá para hoje. Regina, eu vou precisar que você volte aqui no programa. Quantas vezes você quiser. Davi está me perguntando. Estou ao seu inteiro dispor. Síndrome de Burnout. O que, aliás, é uma coisa que eu gostaria... Eu também tenho essa curiosidade. O que é e como prevenir. Aí essa aqui, aí, Carol Vidal botou orgulho de você, mamãe. Isabel Costa do Rotary botou o momento difícil que a gente está vivendo. E Mônica Pinho botou aqui, Mônica Pinho Gomes, minha prima Regina Vidal. Abraço aí para você. Em algum momento, Regina, André, quando quiser, tá? Em algum momento, houve conflito de você, aquela mulher que veio, religiosa, evangélica, pai pastor, com a pastora, perdão, com a psicóloga? Não, nenhum momento. Porque quando você tem certeza... Nem no início da faculdade? Nem no início. Nem no início. Eu vou te contar uma experiência que eu passei dentro da faculdade. No primeiro dia de aula, eu tive uma professora. E ela já era uma professora muito antiga da faculdade. E eu sempre fui uma aluna que sempre gostei, né? A minha faculdade, ela tinha um degrau, as cadeiras e a mesa do professor. E eu sempre gostei de sentar na frente do professor. E eu sentei. E aquela professora, ela começou a andar para lá e para cá. De repente, ela olhou para mim, dentro dos meus olhos, sem nunca ter me visto na vida. E ela falou assim, e você, não envolva Deus nisso. Eu olhei para ela, e aí eu olhei para o céu, falei, Senhor, eu estou entendendo. Eu sei que aqui é meu lugar. Então, eu não misturo. Eu não misturo. Mas, o que acontece? A igreja cristã, ela precisa de pessoas, assim como eu, assim como você está vendo todos os outros estudando. Não que a gente vá ali trabalhar a religião, porque até é antiético. Não é isso. Mas nós vamos trabalhar muitas questões, muitos conflitos que a pessoa tem. Né? Principalmente as pessoas que elas se convertem, não nasceram como eu.
Eu nasci, mas a maioria das pessoas ali, elas se convertem como você, que chegou depois. Então, você começa a ler e você começa, então, a entrar em conflito. E aí você vai percebendo o que você precisa, além de um autoconhecimento, além do que tu lê, do autoconhecimento. E, muitas vezes, os pacientes, eles querem entender isso. Então, como um psicólogo cristão, fica muito mais fácil, né, quando eu tenho a teologia. Então, eu aprendi a teologia primeiro. Eu escuto essa pergunta aí que você faz, eu recebo essa pergunta todo o tempo. Como você concilia? Eu falo, primeiro eu aprendi a teologia. É porque tem o patológico e o Sim, espiritual, claro, né? claro. Então, não dá para... E eu sei que a ciência hoje trabalha muito a questão da fé. Muito, muito teórico hoje, muitos médicos hoje falam, você precisa. Né? Existe aí até uma psiquiatra muito famosa e conhecida no Brasil, né? Que é a Ana Beatriz. Ela própria ela fala, você precisa de uma fé. Você precisa procurar um lugar. Não é? Então, assim, você percebe que também a pessoa ela tem um vazio existencial. De onde eu vim, como eu sou formado, por que acontecem essas coisas na minha vida. Então, a ansiedade são muitos porquês. E eu tenho até um quadro no meu consultório, que eu faço questão que você vá lá conhecer o meu consultório, sim, e você vai ver que naquele quadro eu tenho muitas interrogações, e o paciente ele olha para aquilo ali, eu falei, sua vida é por quê, né? Por quê, por quê, por quê? É justamente porque eu estou aqui. Esse momento, você segura a resposta, tá? Esse momento, a mulher está sofrendo mais que o homem, principalmente depois do pós-pandemia. A mulher, ela sofre mais que o homem, patologicamente perguntando, né? Sobre as crises de ansiedade, depressão. Me dá a imagem, André, lá do Parque Regadas. O Parque Regadas já está fechado, vem aí uma festa da cerveja, né? E já está fechado, um trânsito deve estar horrível ali no centro da Várzea, e nós vamos ter que aturar isso nos próximos dias, não tem jeito, por causa da festa. Deveria ter sido lá na Praça Olímpica, mas, mais uma vez, no Parque Regadas, né? Fosse na Praça Olímpica, não estaria ruim o trânsito. Me dá a imagem aí do Parque Regadas. Para os motoristas que circulam pela Várzea, muita atenção, pois já começaram as alterações por conta do evento Cerveja, que acontece no Parque Regadas e na Praça Olímpica. Como podemos observar aqui, a rua já está interditada, os agentes de trânsito estão aqui orientando os motoristas, inclusive observamos grades em certos lugares impedindo o estacionamento. Então é muito importante ficar atento a todas as restrições e também as sugestões de rotas possíveis. Lembrando também que todas essas interdições vão até segunda-feira por volta do meio-dia. Ok, obrigado. Obrigado aí, está a nossa Ísla trazendo informações lá do Parque Regadas. A gente está na reta final do programa, lógico, eu vou precisar de você aqui mais vezes, você pode vir? Posso. Tem tanta coisa para a gente Quantas falar. Vezes esse momento que a gente está vivendo pós-pandemia ainda, sim, eu acho que a gente não saiu dele. Ou saímos? Não. As mulheres, elas estão sofrendo mais que os homens? Eu tenho essa impressão. Muito, muito. Por quê? Porque a mulher é sensível. A mulher é emoção. Então, diante dela não ter uma segurança, né? Porque tudo que eu sempre aprendi, que o homem ele é o protetor e o provedor. E isso tem se quebrado demais, não é? Então, o que acontece? As mulheres, elas não se prepararam. E aí, elas têm muitas coisas para se realizar, mas elas encontram muitos obstáculos. Para quê? Para que você vai tirar uma carteira? Para que você vai trabalhar? Não te dou tudo? Para que você vai estudar? Ou, ao contrário, você tem que trabalhar, você tem que me ajudar. Só que quando você chega em casa, né, a mulher, ela tem que ir lá, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta da casa. Então, assim, ela tem uma dupla, 3, 4 jornadas, não é? Então, hoje, o que acontece? Chega num momento que ela tem um esgotamento tão grande que isso vem para onde? Vem para o físico dela. E aí ela vem para as frustrações, porque aí a mulher se torna frustrada. E por que ela não reagiu? Ela se submeteu. E de onde vem essa palavra de submeter? Submissão. E ela não entende o que é uma submissão.
E o que é submissão? Eu estar debaixo de muitas missões. E não debaixo de ordens. Né? Você tem que fazer. Né? Você não pode tirar uma carteira, você não pode estudar, você tem que ficar dentro de casa, você tem que cuidar dos filhos. Então, ela vai... Isso acabou. Ah, não. Claro que não acabou. Eu tenho um consultório. O que eu tenho lá dentro do meu consultório? São essas queixas. E tem um detalhe, hein? Você precisa de ver a terceira idade. A terceira idade depressiva, a terceira idade frustrada. Doutor, o meu sonho era ser uma professora. Doutor, o meu sonho era ser uma enfermeira. Mas eu fiquei dentro de casa, eu fiquei cuidando. Eu não tive um marido que me motivou, que me estimulou. Por quê? Porque o que é o casamento? O casamento é uma soma, o casamento é uma multiplicação, o casamento é uma motivação, e chega ali, o que acontece? Isso é roubado. E aí ela aceita aquilo ali. Por quê? Porque ela tem uma regra que ela escutou a vida toda, que ela tem que ser submissa. Eu escuto isso demais. Mas você entende o que é submissão? Não. Ignora o conhecimento. A partir do momento que ignora... não é? Tá, mas você falou terceira idade. Isso hoje não acontece mais. Eu acho que a mulher já alçou o voo dela. Isso. Já... Claro que tem. Eu tenho uma quantidade muito grande e elas estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. É isso. Faz lá um levante na tua, para tu ver. A quantidade de mulheres que não vão, por quê? Por que muitas vezes, quando eu vou dar palestra nessas igrejas aí, depois tem uma fila para falar comigo? Por que depois eu recebo no meu WhatsApp, doutora, você fez um destravar na minha vida? Porque eu me via como essa mulher, dentro de casa, achando que não dava mais tempo. Não é? Considerando que não tem mais tempo, elas se acham velhas. Com 40 anos, elas se acham velhas. É isso. Estão brigando comigo aqui. Por quê? Por quê? Deixa eu passar rapidamente aqui. Veja bem, eu conheço a Regina há muito tempo, mas nunca tinha conversado com ela. Eu preciso conhecê-la para saber nos próximos programas, e normalmente eu tenho que fazer assim, o que a gente vai conversar. Tanto que hoje, para mim, foi mais conhecer a Regina de frente às câmeras, né? Que eu tinha que fazer, não é simplesmente conversando ali fora. A Isabel Costa está aqui falando que a gente está vivendo um momento muito difícil. A Isabel, ela é do Rotary Club, uma pessoa muito atuante, cuida de jovens, participa muito aqui com a gente aqui na audiência aqui pelo Facebook. Dalva Santos botou, me representa, minha psicóloga linda, minha amiga, Dalva Santos. Amém. A Isabel botou isso, tem toda uma construção paternalista na criação de nossas meninas e mulheres. Verdade. Aí botou, claro que tem, Hélio Carracena. Ainda Yes! Sandra Helena. Sandra Helena, sim. Minha amiga linda. Você sabe quem é, Sandra Helena? Sei, mora na Espanha. A Camila Vidal botou, minha mãe é a melhor psicóloga. Não fala que não é não para ver. Dalva Santos tem e muitas mulheres precisando de cuidado. Sim, sim. Pois é, gente, eu vou... A Regina vai voltar aqui, eu sei disso. É uma coisa que eu falo muito aqui. Regina, é triste você ver aqui as pessoas, mulheres, às vezes chegando aqui, me procurando. Você conhece o João do Cairós, né? Sim, muito. Você vê o trabalho que o João faz com crianças. Sim, sim. Há 2 anos atrás, pouco menos de 2 anos, o João trouxe o João, a gente está falando sobre uma criança, pastor João, a gente falando sobre uma criança que foi abusada, a criança tinha 2 anos. Está com 4 anos agora. Tinha 2 anos. E aí a gente conversou sobre a mãe dessa criança, tá? O que ela estava passando. E as pessoas falam comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, e a gente vai conversar muito mais sobre isso. E a pergunta do Davi vai ficar para um outro programa, sim, que a gente já marca hoje, sim, sobre borderline, sim, que é um negócio complicado. Opadíssimo. Já convivi. Muito complicado. Que tem outro detalhe também, né? Como que você tem um familiar assim, border, bipolar, não é? Poxa, hoje se fala tanto em narcisismo, né? Você também entender um pouco do que é o narcísico. E às vezes a pessoa, nossa, eu tenho uma pessoa assim. Então, assim, eu conheço a verdade, eu fico liberto de muitas coisas na minha vida. Por quê? Porque as pessoas hoje têm o quê? Onde é o campo de batalha do ser humano? Não é você que batalha comigo, não. É a minha mente que é o meu campo de batalha.
O tempo todo. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir ter filho, eu não vou conseguir fazer minha faculdade, eu não vou conseguir ter um bom trabalho, eu não vou conseguir comprar um carro, eu não vou conseguir comprar uma casa. Então, assim, tudo isso chega para mim. E por que, doutor, eu não consigo? E é justamente isso dentro da terapia que eu vou. Então, muitas mulheres, nós estamos falando aqui agora para mulheres, muitas mulheres elas estão tendo esse start. Só que a grande questão, sabe qual é, Hélio? É lidar com a reação das pessoas. A questão não é você não fazer ou fazer, a questão é você lidar com a reação das pessoas. E essa é a grande dificuldade da humanidade. Eu não quero lidar com o desgaste, sabe? E o desgaste que a gente vai falando aqui, que são muitos, para que a pessoa, então, ela fique estagnada. Que tenha o prazer de dizer que trabalhou 50 anos num trabalho que ela não tinha prazer. Por quê? Porque não era a realização dela, mas era a necessidade dela. Ela só viu a necessidade. E quando, se ela tivesse alguém que abrisse um leque para ela de possibilidades, ela não precisaria ter ficado 50 anos trabalhando num lugar e frustrada e adoecida, que você vai vendo hoje câncer, fibromialgia, né? Doenças cardíacas. Eu queria falar e quero falar aqui sobre o psicossomático, que eu sou muito apaixonada, que é a questão do corpo, mas é a questão da alma, muitas vezes. A gente vai falar sobre perdão, sobre auto-perdão. Todos esses assuntos eu quero tratar aqui nesse lugar com você. Por quê? Porque essas pessoas precisam ter esse start na vida. E eu entendo, Hélio, que eu sou hoje, nessa cidade, uma psicóloga. Justamente eu vim para esse tempo. E o que é isso? É a bondade, é a permissividade daquele que é grande. É isso. Mas só que já estourou meu horário. Só que quando você chegou nesse tempo, você já tinha passado um tempo enorme como contadora. Sim, sim. E sabe o que no meu escritório nós temos? Nós temos umas 50 igrejas. E quem era eu? Eu era aquela que estava ali estava auxiliando meu esposo, mas você não tem noção de quantos pastores eu conversava, de quantos membros de igreja que iam ali. Eu sentava do lado de fora na sala de estar, enquanto meu marido estava atendendo o outro. Você, olha, o meu marido, ele e o meu pai, a área deles é civil, família. E uma vez chegou uma moça lá, cristã, para se separar. E eu sentei na sala com ela antes, eu já era formada. Contadora. Sim, mas eu já estava fazendo a formação de psicologia. E aí eu sentei com ela e falei, qual é o seu problema dentro do casamento? E ela me explicou. E eu falei para ela, por causa disso, vamos tratar, eu ajudo você. E aí eu falei assim para ela, essa porta é a saída para você voltar para o seu lar. E essa porta aqui você vai entrar e conversar com o doutor Sérgio, para que realmente ele faça o divórcio para você. Qual foi a porta que ela saiu depois que ela conversou comigo? Voltou para casa. E está casada até hoje. Olha só, Débora, não dá. Não tem como parar o tempo, tá? Não dá para parar o tempo. Muito obrigado. Sandra Helena, muito obrigado. Isabel, a gente vai continuar, já viu que vamos continuar. E vou marcar, amanhã mesmo eu digo quando é que a gente vai marcar, muito rapidinho. Para a Regina voltar aqui no programa. Dalva botou, tem muitas e muitas mulheres precisando de cuidado. Homens também, mas tem muita gente precisando de cuidado, de jovens, inclusive. Regina, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado Feliz por hoje. Demais. Vem aí o boletim. Às 4 horas a gente está na reprise, meia-noite na reprise. Daqui a pouquinho está no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem debates. Eu estou aguardando a confirmação do Sindágua, que ficou de vir a semana passada. Não pôde vir, mas amanhã tem debates. Vai estar aqui o Faria, vai estar o Quincas. Enfim, não sei todo mundo que vem no programa de amanhã, mas a sexta-feira é dia de debates. E eu estou aguardando, então, a confirmação do Sindágua. Para saber de todo esse imbróglio, o prefeito entrou com uma ação contra a Câmara de Vereadores,
quer fazer a venda da água ainda esse mês. Está muito confuso isso aí, a gente vai esse assunto no programa de amanhã. Muito obrigado, tchau pessoal, vem aí o boletim. Tchau.